Olá! Esse episódio do Fora da Política Não Há Salvação tem como convidada Deise Ventura, que é coordenadora do doutorado em Saúde Global e Sustentabilidade da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, da USP. E a Deise tem trabalhado junto com o pessoal da Faculdade de Saúde Pública, o pessoal da Conectas Direitos Humanos, sobre a questão dos direitos humanos na pandemia. E essa vai ser a temática da nossa conversa de hoje. Então, antes de mais nada, bem-vinda, Deise. Muito obrigada, Cláudio. Um prazer estar contigo. É um prazer também estar com você. Conta pra gente, qual é, numa perspectiva inicial, a análise mais global que a gente pode fazer da forma como o governo brasileiro, ou talvez os 3 níveis de governo, né, vem lidando com a questão dos direitos humanos nesse momento de pandemia e nesse momento, enfim, tão crítico para a sociedade brasileira? Olha, Cláudio, tentando ser sintética, eu te diria que já salta aos olhos que o enfoque da resposta brasileira à pandemia é absolutamente diverso, a depender de que nível de governo nós estivermos falando, e sequer nós podemos dizer que os governos locais têm uma postura e o governo federal tem outra, porque os governos estaduais e municipais também se dividem, há um alinhamento bastante irregular em relação às características da resposta, mas são minoritários os locais do Brasil, as esferas de governo local que optam por um enfoque de direitos humanos. De uma forma geral, a abordagem brasileira da pandemia, ela não é uma abordagem pautada por direitos. Existe essa grande característica do governo federal, que é um plano deliberado de deixar a doença seguir a sua história natural, seguir o seu curso natural, acarretando dezenas de milhares de mortos, né? Então, existe uma opção clara de que, inclusive questionável do ponto de vista econômico, tem diversos economistas que pensam diferente, mas, em todo caso, ao menos o que o governo federal diz pensar, é que seria ideal que a doença avançasse logo para que o Brasil pudesse retomar o seu percurso econômico. Então, a gente constata a existência desse plano intencional, sistemático do governo, de deixar a doença avançar o mais rápido possível, e esse plano encontra resistências que foram mais fortes no início da pandemia, e principalmente quando alguns locais importantes, como o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, tiveram um crescimento vertiginoso do número de casos e de óbitos, houve uma resistência, e essa resistência vai se enfraquecendo ao longo do tempo até chegar nesse cenário de dispersão enorme de medidas de saúde pública que nós temos atualmente, embora persista um número elevado de casos e o número de mortes. Então, os direitos ficaram em segundo plano nessa resposta, e mesmo determinados locais que inicialmente pareceram priorizar a proteção da vida, de direitos que são absolutamente elementares, como o direito à vida e o direito à saúde, com certeza se enfraqueceram ao longo do tempo, e nós temos esse cenário devastador aí que todos nós conhecemos. Agora, uma das consequências dessa pandemia, do ponto de vista da resposta dos governos, e vocês apontam isso, né, no boletim que vocês têm produzido, é uma imensa produção normativa, né? A gente tem aí normas para tudo quanto é gosto, desde portaria circular até medida provisória, só faltou emenda constitucional, né? Quer dizer, se bobear até emenda constitucional a gente vai ter tratando disso. Só que essa produção ela é muito desigual do ponto de vista das temáticas, do ponto de vista das prioridades, né? Parece que o governo também nessa área está muito mais preocupado com a questão econômica, não que ela não seja importante, afinal de contas há uma crise econômica monstruosa, mas muito mais com isso do que propriamente com resolver o problema sanitário. Esse não é um dos pontos? Com certeza, a legislação é um dos instrumentos pelos quais esse plano se concretiza, mas também um dos elementos pelos quais essa resistência se concretiza. Então, o que a gente tem? A gente tem uma inflação normativa impressionante. Agora, a gente vai divulgar essa semana o terceiro boletim desse projeto,
que é, como tu mencionaste, uma parceria da USP com a Conectas Direitos Humanos, e dentro da USP, especificamente do Centro de Estudos e Pesquisas de Direito Sanitário, o CPDISA, que é uma entidade que tem décadas já de trabalho em saúde pública, um centro de pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da USP, com larga experiência em pesquisa desse tipo, e coordenam essa pesquisa o professor Fernando Ait, que é uma referência em matéria de legislação sanitária no Brasil, a professora Rossana Reis, do Departamento de Ciência Política da USP, o professor Fred Quirrano, do Departamento de Epidemiologia, porque a gente depois vai cruzar esses dados sobre as normas com dados epidemiológicos, né? Mas a gente vai divulgar o terceiro boletim essa semana, que indica 1.838 normas apenas no plano federal. Apenas no plano federal são 1.838 normas. A gente tem aí cerca de 1% dessas normas que são leis, que, portanto, passaram pelo processo democrático, constitucional de elaboração da legislação. A gente tem aí em torno de 3% de medidas provisórias, e o resto é ato administrativo normativo, que já para começar, revogável a qualquer tempo, né? Então, nós temos uma instabilidade enorme, nós temos, claro, esse conjunto normativo todo que escapa ao controle do Poder Legislativo, que não passa pelo Poder Legislativo, e que passa a ser o grande volume de normas, aí são portarias, são instruções normativas, enfim, todo um conjunto que a gente chama de infralegal, e grande parte desse conjunto a gente considera que ele é ilegal e, em alguns casos, até inconstitucional. Isso para não falar, Cláudio, nos vetos às leis, né? Porque esse plano do governo federal de deixar a doença avançar rapidamente, ele envolve um grande número de vetos da maior importância, que vem limitando muito uma ação positiva do Poder Legislativo em relação a tentar oferecer uma resposta eficiente à pandemia, né? Então, são características que surpreendem a gente em muitos momentos. Por exemplo, o ator que mais edita normas é o Ministério da Economia, 1 em cada 5 normas federais vem do Ministério da Economia, depois vem os conselhos profissionais no âmbito federal, e aí depois é que vem o Ministério da Saúde como ator que produz essas normas, né? O que a gente conclui de tudo isso é algo que a doutrina jurídica já dizia há bastante tempo. Por exemplo, Mireille Delmas-Marty, do Collège de France, professora emérita, que já há 3 décadas dizia o seguinte: quando a gente fala em desregulação, a gente pode ter um impulso de pensar que a desregulação se faz suprimindo normas, mas contemporaneamente, a gente desregula multiplicando normas. Então, quando a gente tem muitas normas de nível hierárquico diferente, a gente acaba desregulando pela fragmentação, pulveriza, né? Níveis de contradição e conflito que vão ficando, inclusive dificultam a legibilidade de todo o sistema. É exatamente nisso que nós estamos no Brasil hoje. Nós podemos ter um cidadão numa cidade que a norma municipal diz para ele não usar máscara, a estadual diz para ele usar máscara, a federal diz para ele não usar máscara. Então, e eu não estou nem entrando na parte de comunicação, nos atos do governo federal para obstruir sistematicamente a ação dos governadores e prefeitos que querem dar uma resposta. Eu estou falando em legislação. Nós temos aqui um conjunto que nós ainda vamos estudar por muitos anos, né? E a gente, quando lê um texto, nem sempre o risco, a ameaça para os direitos humanos é visível no texto, né, da norma. A gente precisa conhecer o contexto para entender o que aquela norma representa, né? Eu acho que um exemplo importante disso é aquela portaria da FUNAI, a portaria número 419, que foi adotada em março, que se tu fosse ler o texto, Cláudio, o que o texto te dizia era o seguinte: não pode haver acesso de pessoas às comunidades indígenas isoladas. Então, aparentemente, a gente lê a norma, ela é uma norma para proteger as comunidades indígenas isoladas da propagação do vírus. Aí, quando tu olha, tem uma linha ali que diz, exceto quando há autorização da diretoria tal. Então, uma norma que parece que vai proteger, quando a gente vai ler o detalhe, ela abre uma exceção que pode implicar a morte
de centenas de pessoas, e a própria relatora das Nações Unidas para os Direitos dos Povos Indígenas à época reconheceu isso. Isso aí é risco de genocídio, quer dizer, não dá para deixar não pode se abrir brecha para que haja acesso a essas populações, e quem reverteu essa portaria 419 da FUNAI especificamente foi o Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal foi lá, agiu e obrigou a FUNAI essa ação do Ministério Público Federal levou a FUNAI a modificar essa portaria. Então é uma luta constante. A tentativa de obstrução de uma resposta eficaz por meio das normas é evidente, e há também a resistência, né? Por exemplo, o Congresso Nacional derrubou diversos vetos do presidente da República, o Ministério Federal vai lá e força a modificar o ato normativo, mas tu imagina a situação de tensão que nós vivemos, porque os ativistas de direitos humanos, as entidades que lutam pelos direitos das pessoas, precisam estar alerta todos os dias ali, olhando o Diário Oficial, olhando o que está acontecendo, e se a gente cochila em relação a uma norma dessa, o resultado pode ser irreversível. Então, por tudo isso, a gente achou que era fundamental constituir esse banco de dados e fazer a análise dessas normas para tentar identificar essas inconsistências, contradições e oferecer material para quem está fazendo essa luta no dia a dia, né? Tanto a luta política como o embate jurídico, que é muito grande. A gente tem aí um número de demandas impressionante. Ontem eu olhei o painel de ações da Covid-19 no site do Supremo Tribunal Federal. Só no STF a gente tem 4.296 processos relativos à Covid-19. Caramba. Só no STF, 4.296 processos. Quer dizer, uma brutal judicialização, né? Exato, no dia 25 de abril eram 1.369. Então, há uma aceleração enorme, e eu estou falando só do STF. Quando a gente olha para os estados, aí o Tribunal de Justiça do Amazonas, em abril, já tinha divulgado uma cifra de 150 sentenças relativas à Covid. Em abril, o Tribunal de Justiça do Amazonas. Então, claro, a judicialização da saúde, ela já existe, né? Sim, é uma realidade. Agora, claramente, o próprio Fernando escreveu sobre isso, o Otávio Ferraz, lá no King's College, já tem muita gente escreve, trabalha sobre judicialização da saúde, não é uma novidade, mas há um aumento exponencial dessa judicialização da saúde para o bem e para o mal, porque algumas demandas, por exemplo, a demanda no STF, que vai gerar a decisão de que governadores e prefeitos podem adotar medidas quarentenárias, é uma decisão protetiva dos direitos humanos. Mas outras decisões não são. Juízes mandando dar cloroquina para a população. Aqui em São Paulo, o Tribunal de Justiça autorizando a abertura de concessionária de veículos e de academia de ginástica no auge da pandemia, naquele momento de aceleração da propagação. Então, essa judicialização, às vezes, ela é protetiva de direitos, às vezes não, né? Olhando aqui, claro, entendendo direitos humanos aqui, como direito à vida, direito à saúde, e não nessa interpretação delirante de que desrespeitar recomendações de saúde pública é liberdade de expressão ou algo assim, né? Agora, o que você está dizendo é o seguinte, quer dizer, vê se eu estou correto. Seria de se esperar que num momento de pandemia como esse, houvesse mesmo um aumento de ações no âmbito judicial relativas à saúde. Agora, existe ao mesmo tempo uma confusão produzida pelo governo federal nessa frente, claro, não ele sozinho, tem também governos estaduais e municipais que podem contribuir para isso, mas capitaneada, em todos os sentidos que a palavra capitaneada pode implicar, pelo governo federal, do ponto de vista de produzir uma barafunda, não só normativa, mas também de orientações no sentido mais geral. Vocês mencionam nos relatórios que, inclusive, algumas dessas medidas de caráter administrativo, elas extrapolam, né, o próprio âmbito administrativo. Será que o governo está aproveitando, pelo que você me falou agora, só me corrija se eu estiver errado, para passar uma boiada também em outras frentes, e não só naquelas que o ministro Ricardo Salles mencionava? Com certeza há esse efeito de passar a boiada de diversas formas, tanto é assim que a gente se preocupou muito em constituir esse banco de dados e continuar analisando essas normas para ver o que vai ficar depois, né? Medidas que foram tomadas, em princípio,
em função da emergência, em caráter excepcional, mas que podem persistir no ordenamento jurídico com um potencial de violação muito significativo. Agora, nesse momento que a gente está vivendo, tem 3 dimensões que me parecem claras. Além dessa dimensão normativa, em que é preciso olhar cada norma para tentar ver que impacto ela pode ter sobre os direitos humanos, nós também temos ações concretas do governo federal no sentido de obstruir a resposta à pandemia. Eu posso citar incontáveis exemplos, a forma de retardar a sanção da lei pela qual o Congresso Nacional presta socorro financeiro aos estados. Então, estados que estão, o Rio Grande do Sul é um exemplo, mas são muitos estados que não têm mais dinheiro para comprar respirador, equipamento de proteção individual, e o governo federal atrasa ao máximo a sanção, isso já agora em julho, com nós chegando já aos 100 mil mortos, né? A obstrução, a compras feitas pelos governadores, o exemplo incrível da Receita Federal ameaçando o governador Flávio Dino, em função de um mecanismo absolutamente legítimo que ele encontrou para adquirir equipamentos, evitando boicotes internacionais e também uma possível confisco, pelo governo federal. Mas, enfim, as ameaças de operações da Polícia Federal contra governadores que acabaram se concretizando em relação ao governador do Rio de Janeiro e ao governador do Pará, mas aliados do presidente fazendo ameaças aos governadores e prefeitos de possíveis operações que aconteceriam, ou seja, a resposta eficaz à pandemia sendo percebida como oposição eleitoral ao governo federal, que é algo absolutamente inimaginável. Mas tem um terceiro pilar aí, Cláudio, que é extremamente importante. A gente que estuda emergências de saúde sabe que o principal pilar de uma resposta durante uma emergência, quando se trata de uma doença infecto-contagiosa, é a comunicação de risco durante a emergência. Se a gente pega um manual, qualquer manual da OMS, manual da epidemiologia, de onde vier, ele começa dizendo confiança da população nas autoridades sanitárias. Porque são doenças cujo combate depende de comportamentos, e de comportamentos de massa, né? Então, esses manuais começam dizendo assim, informação coerente, inclusive incertezas científicas devem ser compartilhadas, as autoridades precisam ganhar a confiança da população. E o que a gente vê? A gente vê que o governo é perfeitamente consciente da importância da comunicação de risco. E ele a utiliza no sentido de incitar as pessoas ao contágio pela doença, com uma leitura de que as classes mais favorecidas com certeza vão ter acesso, não existe tratamento específico para a Covid, mas vão ter acesso à terapia intensiva, se for necessário. A gente vê que a terapia intensiva tem sido decisiva para a sobrevida de milhares de pessoas, mas a gente também sabe que esses leitos em UTIs são insuficientes. Então, a aposta do governo é que o contingente mais favorecido da população terá acesso a esses meios que vão garantir a sua sobrevivência. Uma parte pequena que não tiver pode ser considerada dano colateral, e essencialmente quem é atingido são as populações vulneráveis. A gente já são incontáveis os estudos que demonstram isso em relação ao Covid, e não apenas no Brasil, mas de uma maneira muito forte no Brasil. É claro quem está sendo mais infectado e quem está principalmente morrendo mais, não é? Então, a estratégia de comunicação é essa. Semana passada, em Bagé, no Rio Grande do Sul, o presidente dizia, está com medo do quê? Enfrenta pronunciamentos oficiais sendo utilizados para transmitir a ideia de que é só uma gripezinha. Toda uma propaganda oficial para convencer as pessoas de que há um tratamento. Isso é um absurdo, né? Isso é um crime inominável. Se leva as pessoas a acreditarem que existe um tratamento. E não é só a cloroquina, agora já passamos até a vermífugos, e o ministro da Saúde recebeu na semana passada pessoas que preconizam o tratamento com ozônio via retal. Então, nós temos aqui... Aquele prefeito da cidade catarinense, Itajaí, né? Ele foi recebido pelo ministro da Saúde, é? Não. Os defensores do tratamento foram recebidos pelo ministro da Saúde. Os defensores do tratamento. Exatamente. O ministro da Saúde tirou foto com as pessoas que propõem o uso, a aplicação retal de ozônio como resposta à Covid-19. De fato, o prefeito de Itajaí é uma grande referência
nessa matéria, distribuir um kit para a Covid-19, que é absolutamente repudiado pelas sociedades médicas sérias. Né? Então, o que a gente vê aqui? Uma intenção clara de levar as pessoas à exposição. Isso para não falar no veto à legislação que impunha deveres relativos ao uso de máscaras. Aquilo foi escandaloso, né, Cláudio? E persiste. O presidente vetou a obrigação dos comerciantes de afixar em local visível um cartaz explicando como se usa corretamente a máscara. Tá? Então, a intenção é clara aqui, não existe ambiguidade. Tá? Pelo comportamento, pelas falas, pela estratégia de comunicação, com campanhas, inclusive, que foram tiradas do ar pelo próprio Poder Judiciário, porque foram consideradas nocivas à saúde pública. Tá? Então, esses três campos, o normativo, o da comunicação e o de atos de obstrução em relação a governos locais, eles configuram uma estratégia clara e deliberada que consiste numa ideia muito elementar, né? Preciso que alguns milhares de pessoas morram para que a maioria supostamente tenha uma vida melhor, e é preciso que essa crise avance rapidamente para que a economia seja retomada o quanto antes, o que é inclusive questionado por economistas da maior competência. Agora, isso aí não é um crime contra a humanidade? Como é que não só o Judiciário brasileiro, mas organizações internacionais, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, eventualmente o Tribunal Penal Internacional, podem ser acionados para lidar com esse tipo de questão? Porque isso é uma barbaridade. Essa é uma ótima pergunta, Cláudia. Eu acho que a primeira grande pergunta é essa que tu fizeste, né? Isso é normal? Essa conduta que é praticada, ela é apenas ineficiência, ela é incompetência, ou existe uma intenção? E aí a gente tem a responsabilidade em relação, por exemplo, ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos, no qual já foram apresentadas diversas petições, uma delas, inclusive, resultou em medidas cautelares que foram adotadas pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que instam o Brasil à proteção de comunidades indígenas. Então já tem resultado no sistema interamericano, mas o sistema interamericano ele vai buscar a responsabilidade do Estado brasileiro. Agora já existem, do meu conhecimento, que eu li 4 comunicações ao Tribunal Penal Internacional que são importantes para o nosso tema de hoje. Uma delas não é diretamente ligada à pandemia, é anterior, é da Comissão Arnes e do CADU, do Centro de Advogados de Direitos Humanos, que foi apresentada no ano passado, relativa especificamente aos indígenas, e existem 3 que eu conheço desse ano, podem existir outras, que são da Associação Brasileira dos Juristas pela Democracia, do PDT e da Unisaúde, que congrega aí mais de 1 milhão de trabalhadores, de entidades sindicais representando trabalhadores da área de saúde, que são relativas ao comportamento específico do presidente da República e de outras autoridades federais em relação à pandemia. Né? E do ponto de vista dessas queixas, existe o entendimento de que, sim, há prática de crimes contra a humanidade pelo presidente da República. No caso da petição da Comissão Arnes, no ano passado, existe uma referência ao genocídio das populações indígenas. Tá? E o meu pensamento é esse, de que existe uma diferença. Né? Eu falaria de genocídio especificamente em relação à população indígena e falaria de crimes contra a humanidade no contexto da pandemia. Na minha opinião, os elementos que fazem parte da tipificação desses crimes existem, do genocídio em relação às populações indígenas e de crimes contra a humanidade em relação ao comportamento de determinadas autoridades, inclusive o presidente da República, durante a pandemia. Quer dizer, são 2 tipos penais diferentes, né? Um se aplica no caso específico dos índios e o outro vale para a população em geral, essa é a ideia? No meu entendimento, sim, mas não é bem a população em geral, né? Esse é um ponto muito importante do debate. A questão, a delimitação do grupo étnico, ou até, em certo sentido, nacional para os indígenas, ela funciona de imediato. A gente entende perfeitamente que determinados atos
praticados por agentes públicos podem resultar na eliminação de determinadas nações indígenas, determinados povos indígenas, né? O debate em relação à pandemia em geral ele é diferente. É óbvio que o presidente da República não quer exterminar toda a população brasileira. Ninguém nunca afirmou algo desse tipo. O que acontece é a exposição das populações vulneráveis à contaminação, mas é muito mais do que um dolo eventual. Vamos ver, vamos deixar acontecer, se alguém se infectou ou não. Que pena, né? Mas como se o que estivesse em curso fosse uma espécie de roleta russa, né? Não é nada disso. O governo federal sabe já há muito tempo, e os estudos nesse sentido são abundantes, ele sabe quem é a população que tem maior exposição. E aí, Cláudio, rapidamente, a gente vê essa questão se dimensionar antes, durante e depois da pandemia, porque são obviamente os pretos e pardos, são as pessoas de menor renda, são os trabalhadores domésticos, são os trabalhadores da saúde, inclusive, que serão mais expostos. Obviamente os idosos, obviamente as pessoas que têm comorbidades, mas veja, até nas comorbidades a questão de renda tem uma repercussão enorme. É aquilo que nós chamamos na saúde pública de determinantes sociais da saúde. O David Stuckler e o Sanjay Basu vão dizer num famoso livro que se chama A Economia Desumana, em inglês eu acho que o nome é O Corpo Econômico, eles vão dizer o CEP é um dos indicadores que mais informam sobre a saúde das pessoas, né? Quando eu olho, existem infinitas, uma quantidade enorme de pesquisas da maior qualidade sobre isso, né? É um consenso para nós na área da saúde coletiva ou da saúde pública, esse elemento. Então, quando eu vejo onde a pessoa mora, eu já sei muito sobre as condições de saúde dela. Por quê? Porque a saúde é determinada por moradia, alimentação, existência de saúde, de saneamento básico, condições de trabalho, o acesso a transportes públicos, o acesso a redes de proteção. Então, existem diversos elementos que vão determinar o grau de exposição da pessoa ao contágio, a forma como ela vai reagir à doença se ela for infectada, as chances de sobrevivência que ela tem. Embora a gente não possa ter uma previsão absoluta para cada pessoa, a gente tem um grau de previsibilidade muito grande em relação aos grupos populacionais. A gente tem estudos aqui em São Paulo mostrando o transporte público como um fator muito significativo nos índices de transmissão. A gente olha um mapa da cidade de São Paulo e vê pelos bairros, né? Muito disso que eu estou te dizendo agora. O acesso a leitos de UTI é completamente diverso a depender da região da qual nós estamos falando. Então, tudo isso configura uma intencionalidade que parte muito dessa ideia de que milhares de vidas são prescindíveis. Essa intencionalidade do que está ocorrendo agora na pandemia, ela não pode ser olhada só no ano de 2020. Nós temos que olhar na fala do presidente da República, na história dele, como esse elemento persiste. Há muitos anos o atual presidente diz que milhares de pessoas precisam morrer no Brasil para que as outras vivam melhor. Então, eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida sobre essa intencionalidade. O que é novo? O novo é o contexto da pandemia. E o contexto da pandemia, infelizmente, ele oferece um terreno fértil para que esse tipo de ideário ele avance. Uma espécie de higienismo, algo assim? Eu acredito que até muito mais profundo, algo de discriminação clara desses contingentes populacionais como um projeto de poder, né? Como um projeto de poder que é altamente discriminatório, segregacionista. Tudo isso nós sabemos, esse tipo de factoide que foi criado durante a pandemia, que gera adversidades no momento em que qualquer Estado deveria buscar a união das forças políticas. Ao contrário, nós temos uma potencialização das adversidades. Isso revela também um uso político, claro, da pandemia para a consecução desses objetivos, né, que, volto a dizer, no meu entendimento, são anteriores, né, são bastante anteriores a essa
pandemia. Eu acho que a gente precisa discutir, Cláudio, eu acho que não dá para a gente entrar num juízo probabilístico, por exemplo, ficar pensando, será que o TPI vai abrir investigações ou não vai? O que a gente vê? O TPI não é algo que a gente visualize como uma solução para os problemas do Brasil. Não se visualiza o TPI como uma resposta rápida ao que está acontecendo no Brasil. O TPI é lento. Né? Se dizia, sempre ouvi isso, desde que o TPI foi criado, que ele jamais investigaria os Estados Unidos ou Israel, etc. O que a gente vê? A atual procuradora, que deve em breve deixar suas funções, a Fatou Bensouda, ela tenta romper essa imagem do TPI de que ele só investiga criminosos africanos. Ela se viu numa situação muito complicada porque ela vem de Gâmbia e a Gâmbia chegou a anunciar sua retirada do TPI, depois voltou atrás. A África do Sul também chegou a anunciar sua retirada do TPI e voltou atrás. Sinalizando para os países africanos, ela tomou a peito a tentativa de investigar o caso do Afeganistão, mas tenta também há anos investigar Israel, e finalmente ela consegue isso em maio desse ano, e aí tu viste qual foi a reação dos Estados Unidos, né? Adotando medidas coercitivas contra membros do TPI. Essa história da relação com os Estados Unidos, dos Estados Unidos com o TPI é uma história muito interessante. O TPI, o Estatuto de Roma é negociado durante a gestão Clinton. O Clinton defende um TPI vinculado ao Conselho de Segurança, perde, o TPI sai desvinculado do Conselho de Segurança, o Clinton assina, mas deixa recomendado para o seu sucessor que não ratifique, né? Olha que coisa incrível, né? Ele assina o tratado, mas diz para não ratificar. E aí entra o George Bush, que vai ter um enfrentamento direto com o TPI em toda a sua gestão. Depois ele vai modificar, ele vai abrandar um pouco a sua relação com o TPI, mas sempre houve uma controvérsia entre os Estados Unidos e o TPI, porque o TPI não saiu como os Estados Unidos queriam. Agora, é evidente, a coisa se agrava muito mais no governo Trump com a adoção dessas medidas coercitivas, inclusive suspensão de visto, congelamento de bens, algo extremamente agressivo que, se por um lado é terrível, porque tenta acossar o Tribunal Penal Internacional, por outro ele indica que o TPI é mais importante do que ele parece ser. Não é? Então, é claro que nós sabemos os limites do Tribunal Penal Internacional, não há nenhuma dúvida. E sabemos que pode levar anos. A nossa questão é uma questão anterior e muito diferente, que é a seguinte: nós não vamos lutar pela responsabilização desses agentes públicos? Nós vamos abaixar os braços? E veja, Cláudio, essas notícias às vezes são divulgadas fora do seu contexto. Essas entidades que se dirigiram ao TPI, elas estão lutando na jurisdição interna também. Não é assim, alguém não tinha nada para fazer, vamos buscar o TPI, e aí alguém te responde dando uma aula de cursinho de direito penal, dizendo, o TPI serve para não sei o quê. Quer dizer, não é isso. Nós sabemos perfeitamente o que é o TPI, temos uma visão crítica, temos a visão dos limites, sabemos que a litigância interna tem que ser feita. Agora, a gente sabe também dos obstáculos dessa responsabilização no plano interno, em função das imunidades de diversas autoridades, em função da proposição da Procuradoria-Geral, né, nós temos um engavetador geral da União. Nesse novo engavetador, né? Isso, não é novo na nossa história, né? Então, é óbvio que quando a gente vê os limites da tentativa de responsabilização no plano interno, a gente tem que pensar em alternativas internacionais. Isso é uma litigância estratégica. Então, o TPI vai abrir ou vai não abrir? Não sei se o TPI vai abrir ou não vai abrir. O que nós temos que fazer é ir crescendo em qualidade técnica das comunicações que nós fizemos aos órgãos internacionais, né? E crescem também as provas de que existe esse plano deliberado, que esse plano deliberado está em curso. Temos que ir lá discutir a jurisprudência penal internacional e nós vamos ter, para quem não está familiarizado com o assunto, nós vamos ter muita surpresa, nós vamos ter decisão, por exemplo, do Tribunal Penal para Ruanda, que vai dizer claramente, olha, não é preciso ter uma violência física contra uma população, não é? A incitação a comportamentos que são nocivos para a população
pode constituir, pode caracterizar um ataque sistemático e deliberado a uma população. Não é preciso ter uma violência física. Isso está na jurisprudência já do Tribunal Penal, do Tribunal Penal para Ruanda especificamente, mas também nós vamos encontrar enunciados semelhantes na jurisprudência de outros tribunais internacionais, né? Inclusive era isso que os Estados Unidos queriam, né? Os Estados Unidos eles queriam esses tribunais específicos para determinadas violações, como nós tivemos o Tribunal Penal para a ex-Iugoslávia, como tivemos o Tribunal para Ruanda. Não queria esse tribunal com uma competência generalista, né? Que na verdade se faz pelos signatários e pela nacionalidade dos autores dos crimes relacionados aos estados signatários, né? Então a gente tem que ir mais além das noções gerais sobre o TPI, ir lá olhar e associando esse olhar mais detido sobre a jurisprudência penal internacional, nós temos que ver os detalhes da resposta à pandemia, porque quando a gente vê só o jornal, vê as notícias, os comentaristas, a gente que às vezes fica muito chateado com a posição do governo e faz críticas, a gente pode pensar que é irresponsabilidade, que é um comportamento errático, que é uma política incompetente, mas é muito mais do que isso. Assim, a gente que acompanha aí o Diário Oficial todos os dias se dá conta da sistematicidade desse ataque que é feito à população. Essas provas precisam ser reunidas, organizadas, e é principalmente a convicção na nossa cultura jurídica de que essas dezenas de milhares de mortes evitáveis são inaceitáveis, é que deve nos levar a buscar justiça, tanto no plano interno como internacional. Tem muita gente preocupada com a banalização de termos técnicos. Eu estou preocupada com a banalização de 100 mil mortes, é isso que me preocupa, né? Eu estou preocupada com a banalização de vetos presidenciais usados eleitoralmente, usados politicamente, né? O sujeito vai lá e do plano de emergência em relação aos indígenas, ele tira os pontos mais importantes. Entre eles, veja só, Cláudio, mais uma vez presente a questão da comunicação. O presidente vetou o dever de informar aos indígenas do risco da doença nos idiomas, nas diferentes línguas. E todo esse veto, então, é algo de fato infame, né? Então, veja, isso precisa, o que caracteriza esses crimes contra a humanidade? É o fato de que não é só uma vida que está sendo atacada, é a humanidade inteira que é atacada. Então, o conceito da litigância estratégica é muito esse, o conceito da litigância estratégica. Esses dias eu estava participando de um debate com a Heloísa Machado, que é absolutamente maravilhosa. Ela estava contando dessa petição da Comissão Arnes ao TPI, dessa comunicação no ano passado. E ela nos lembrava isso. A litigância estratégica ela vai provocar a jurisdição a ir além. Nós sabemos que o Tribunal Penal Internacional não julgou nenhuma questão desse tipo até então, né? As pandemias não são novas na história da humanidade. A OMS reconhece a existência de 3 no século passado, e nesse século nós já tivemos a gripe H1N1. A literatura também, mesmo que a OMS não reconheça como tal, entende que o HIV/AIDS foi uma pandemia também no século passado. Então, pandemia não é novidade para nós, mas com essa dimensão que nós temos hoje no mundo, é novidade sim, inclusive em função de que nós nunca antes tivemos meios tão potentes de resposta. Nós temos tecnologia de comunicação, nós temos tecnologia no plano médico, clínico também. Enfim, nós temos meios inéditos para fazer face à pandemia. Muitos estados usaram tudo que estava ao seu alcance para responder, não foi o caso do Brasil. Tá? Então, o que a gente faz com a litigância estratégica? A gente provoca a jurisdição para ver temas novos ou para ver de forma diferente temas que ela já abordou. Então, a gente tem consciência disso, né? O que a gente está propondo não é algo que já esteja escrito e não há certeza alguma, mas a litigância estratégica serve para isso, tá? Serve para fazer avançar. A gente encontra um caso paradigmático que vai fazer avançar o direito, que vai fazer avançar a jurisdição, e isso pode levar muitos anos, mas é uma etapa de um conjunto enorme de iniciativas. Veja o Unisaúde, por exemplo. Os profissionais de saúde estão lutando em todas as frentes. É vergonhosa a situação dos profissionais de saúde em muitos locais do Brasil sem equipamentos de proteção adequado. O número de mortes de profissionais de saúde no Brasil é muito superior à de outros países. Então é claro que eles estão lutando em todas as frentes, mas é natural que eles também tentem
na frente internacional, levar ao conhecimento do TPI esses dados que são, de fato, impressionantes. Então, acho que a gente não... Essa reação de dizer, o TPI é muito sobrecarregado, ele cuida de muito mais da violência física, calma, eu acho que a gente pode provocar, sim, claro que a gente encontra o TPI nesse momento de fragilidade muito grande, inclusive de troca de procurador. Não, a questão não é esperar a solução dos nossos problemas, mas eu acho que do ponto de vista ético, a comunidade jurídica brasileira não pode, de forma alguma, renunciar à luta pela responsabilização dessas autoridades que geraram essas 100 mil mortes de agora e, infelizmente, mortes que vão se multiplicar. É uma questão ética fundamental que vai dizer muito do que é a comunidade jurídica brasileira. Tá? Nós precisamos agora dizer a que viemos. E isso inclui buscar essas formas de responsabilização e enfrentar esse desafio. Essa é a minha opinião. Muito bom. Bem, muito bom o que você falou, não muito boa a situação que a gente está vivendo, né? Porque a coisa é realmente muito preocupante. Daisy, eu acho que essas eram as principais questões. Tem alguma coisa que você ainda gostaria de acrescentar? Não, Cláudio, eu acho que primeiro eu quero te agradecer essa oportunidade da gente falar sobre esse assunto, porque a minha grande preocupação hoje é a disputa de narrativas, né? Sim. Porque levar essa questão, inclusive, para o plano internacional é muito importante, porque tu pode ter certeza, o negacionismo ele está existindo agora, ele vai existir depois da pandemia também. Nós vamos ter que fazer memoriais para esses mortos, nós vamos ter que contar e recontar essa história. Isso também é um indicativo importante de que o que está sendo agredido aqui é a humanidade inteira, né? Quando a gente acha que vale a pena sacrificar dezenas de milhares de vidas para supostamente proteger a economia, né? Essa é uma ideia de uma infâmia inominável. Então, e até economicamente equivocada, além de tudo, né? Também. Esses debates como os que tu tens feito e a nossa intenção de registrar isso que está acontecendo com a maior riqueza de detalhes possível vai ser decisiva para essa disputa de narrativas, porque tu pode ter certeza que alguns atores políticos vão dizer, não foi tão grave. Né? Olha o número, em relação ao número de habitantes, em relação a comparações totalmente descabidas com indicadores de outros países, manipulação grosseira de informações, tudo isso vai acontecer, Cláudio. E a gente precisa estar preparado para essa disputa. A gente já está disputando narrativas agora e a gente vai continuar disputando depois. Então eu só tenho a te agradecer essa oportunidade de conversar sobre esse assunto. Tá ótimo, Daisy. Quero te agradecer muitíssimo, foi muito interessante, muito esclarecedor. A gente certamente vai voltar a esse assunto, espero poder contar com você numa próxima oportunidade. E por aqui eu encerro. Convido todos aqueles que nos assistem no YouTube, que nos ouvem no podcast, para que não deixem de se inscrever no YouTube, assinar os podcasts. E ficamos por aqui. Até a próxima. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de colocar sua curtidinha aí embaixo e, claro, se inscrever no canal. Além do canal do YouTube, o Fora da Política Não Há Salvação está disponível também no podcast, em mais de 16 agregadores de podcasts. Acompanhe a gente. Um abraço, até a próxima.